Nosso grupo, composto por Bernardo, Nicolas e Pedro, vai apresentar o rigor técnico sobre o piso laminado Eucaflor Prime Click e a instalação de alta performance com padrão. Então a nossa apresentação vai ser dividida em 3 blocos: normatização da NBR 14833, classificação AC3 e a ficha técnica do insumo. No segundo bloco, será a preparação da base, com a higrometria maior que 5%, a climatização preventiva de 48 horas, planeza e conforto acústico. Já no bloco 3, técnicas de execução e aplicação da ficha de verificação de serviço. Conforme a NBR 14833, estabelece os limites para empenamento, estabilidade dimensional e resistência ao desgaste. Classificação do uso AC3. Certificado como classe AC3, tráfego residencial pesado, ele é indicado para salas, quartos, corredores e halls internos de alta circulação. Proteção ativa. Tem uma tecnologia chamada Bacterban, integrada com ação bacteriostática, que reduz até 99,9% da proliferação de fungos e bactérias na superfície. Então as dimensões das lâminas é uma espessura de régua de 7 mm, 135,7 cm de comprimento por 21,7 cm de largura. Ele é vendido em caixas fechadas com 2,36 metros quadrados, contendo 8 réguas de peso médio de 13 kg. O substrato interno dele é um painel HPP, exclusivo da Eucatex, de alta densidade e madeira 100% reflorestada. E para que essas réguas finas de 7 mm não se quebrem ao serem pisadas, o contrapiso deve estar perfeitamente limpo e nivelado, tolerando um desnível máximo de apenas 3 mm a cada 2 metros lineares. Durante a preparação da base, nós temos que ficar atentos às seguintes questões. A umidade residual do contrapiso deve ser estritamente inferior a 5%. Nos métodos de ensaios, nós temos o uso obrigatório de higronômetro de agulha calibrada, ou o teste qualitativo de estanquidade, com um filme plástico selado por 24 horas. Durante a instalação, precisamos ficar atentos aos erros, que levam aos riscos patológicos. Um deles é a umidade ascendente, que seria a expansão das fibras dos painéis, causando um empenamento. A climatização do material. As caixas dos pisos devem ser mantidas no local da instalação fechadas pelo menos 48 horas antes da instalação. A estabilização higroscópica e térmica do HPP em relação ao clima específico da área de instalação evita a retração ou a expansão pós-colocação. E o porquê disso? A principal função seria o amortecimento mecânico, que é essencial para a redução do ruído de impactos, passos ou queda de objetos entre os pavimentos. A função secundária é a correção de pequenas imperfeições localizadas na planeza do contrapiso, com um limite máximo de 3 mm de desnível a cada 2 metros. Sobre a aplicação, temos que ter um transpasse de 10 cm entre as faixas de manta e selagem com a fita adesiva. Técnicas de execução, paginação e transpasse. Em seguida, inicia-se o encaixe mecânico em clique. Para que o sistema não abra frestas com o tráfego das pessoas, dependemos da técnica de transpasse e paginação. A nossa imagem base exige uma defasagem mínima de amarração de 40 cm entre as emendas sequenciais de uma fileira para outra. Essa medida é perfeita. O manual da Eucaflor exige que o recuo seja de no mínimo 1/3 do tamanho da régua. Essa amarração em escadinha distribui todo o esforço estrutural do piso. O material de apoio fornecido sugere deixar juntas perimetrais de dilatação de apenas 3 mm a 5 mm livres nas paredes. Como especificamos um piso laminado rígido de madeira, Eucaflor de 7 mm, essa medida de 3 mm é um erro grave que causará patologia. O manual oficial da Eucaflor exige categoricamente o uso de espaçadores para criar uma junta livre de no mínimo 8 mm, podendo chegar até a 15 mm, em todas as paredes e batentes de porta. Se deixarmos só 3 mm, o laminado vai se expandir em dias quentes, bater na parede e estufar no centro da sala. Essa junta muito pequena é característica de pisos vinílicos, emborrachados e não de laminados. A norma e as correções do fabricante só geram resultados se fiscalizadas. Para isso, trouxemos a FVS, Ficha de Verificação de Serviço, parametrizada para o Eucaflor Prime. A FVS atua em 2 frentes. Na pré-execução, o engenheiro valida se o contrapiso passou no nivelamento, aprova o teste do plástico
onde a umidade tem que ser inferior a 5%, e checa se as caixas repousaram as 48 horas exigidas. Durante a execução, o fiscal checa visualmente a cobertura total da manta, mede com a trena se as réguas respeitam a amarração de 40 cm para sustentar o sistema clique e, o mais importante, após a análise crítica, confere em campo se os instaladores utilizaram os espaçadores, garantindo a junta de dilatação real de 8 a 15 mm em todo o perímetro. Aqui temos a limpeza, onde o uso exclusivo de vassoura de cerdas macias, aspirador e pano levemente umedecido é proibido jogar água para limpeza. Uso obrigatório de feltros protetores em pés de mesas, sofás e cadeiras. Evitar arrastar móveis pesados. Proibido o uso de ceras comuns, solventes, abrasivos ou produtos à base de silicone, pois danificam a camada protetora de overlay e tiram o brilho.